Uma boa noite a todos. Que a graça de Jesus esteja no controle das nossas vidas, ainda desse momento, onde queremos compartilhar da palavra de Deus. Queria convidar você a fazer uma oração junto comigo. Pai, nós queremos dizer, Deus, que precisamos tanto da Tua soberania, do Teu amor e da plenitude do Espírito Santo conduzindo a nossa vida. Que Ele venha com poder e autoridade nesse momento, que Ele me use. Queremos dizer, Deus, que não somos dignos de estar no Teu altar, não somos dignos de estarmos na Tua presença. Mas a redenção da cruz fez com que Jesus derramasse o Seu sangue pelos nossos pecados e nos purificasse de toda injustiça. Que toda a igreja seja alcançada pelo sangue remido e seja purificada. Que ela seja tomada de poder e graça pela plenitude do Espírito Santo. Assim oramos e assim consagramos esse tempo na presença de Deus. Amém. Amém, queridos. Eu queria, diante do tema que tenho trazido, como amar a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo, o grande desafio que nós temos é amar a si mesmo diante de vários temas que nós temos pregado. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a mordomia. Eu queria falar também sobre a importância de entendermos quem nós somos e entendermos que nós não trazemos nada para este mundo e não levaremos nada deste mundo. Mas Deus nos fez mordomo, Deus nos concedeu graça e colocou em nossas mãos tantas coisas preciosas para que pudéssemos ter a liberdade e o poder de cuidar daquilo que o Senhor nos concedeu. Toda mordomia, ela é levantada ou é concedida diante de um patrimônio, diante de alguém que possui soberania, possui riquezas e concede ao mordomo o direito de cuidar daquelas coisas. E não é diferente conosco. E essa noite eu queria, juntamente com você, refletir e provocar você a pensar em algumas áreas da sua vida aonde Deus, de uma forma muito especial e muito singular, colocou tantas coisas para que você fosse mordomo. Que você pudesse estar pensando junto comigo de que forma nós temos cuidado das coisas que o Senhor nos tem concedido. Eu queria ler alguns versículos que falam que Deus é soberano. Deus criou todas as coisas foram criadas, todas as coisas na sua plenitude está debaixo do poder e da soberania de Deus. Como cristão, nós entendemos isso. Entendemos que Deus não perdeu o controle do mundo. Deus não perdeu o controle das coisas. Entendemos que a igreja continua num propósito que Deus estabeleceu para ela. Entendemos que o Espírito Santo continua atuando com poder e autoridade, que o Espírito Santo não diminuiu o seu poder, nem diminuiu a sua presença, nem deixou de estar presente na vida de todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Tudo continua dentro da soberania de Deus. Ainda que o mundo caminha por caminhos tortuosos, ainda que o amor se esfria, ainda que temos vivido situações e visto situações tão desagradáveis, tão fúteis, tão vulneráveis diante do próprio cristianismo, diante da própria religião, Deus não perdeu o controle das coisas. Caminhamos num processo profético. Estamos à porta dos dias finais da volta de Jesus. Acabamos recentemente de saber que Israel fez um acordo de paz com seus inimigos. Isso era profético. Estão os sinais sendo tão latentes e tão eminentes nesses dias que está cumprindo
a plenitude da volta de Jesus. O Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O salmista deixa claro isso. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. 1 Coríntios 10:26 diz: porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Deuteronômio 10:14 diz: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Então nós temos aqui dezenas de versículos que poderiam ser lidos falando da soberania de Deus. Mas, queridos, quando nós falamos de mordomia, nós podemos pensar em alguns pontos, e eu queria provocar você a pensar, por exemplo, quando Deus pediu ao homem para que fosse mordomo da terra, sobre toda a terra e toda a criação. Isso está relatado no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, quando diz: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Aqui nós temos, então, Deus concedendo ao homem a mordomia sobre a terra, sobre a criação. Mas aqui o homem fere esse processo pela desobediência. O homem entrega esse processo da terra, da mordomia, pelos seus desejos, pela desobediência. Quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto e lá ele é tentado pelo diabo, há um momento em que o diabo leva ao alto de um monte e diz: todos os reinos são meus, porque a mim me foi entregue, e eu te darei se me adorares. Aqui nós temos o exemplo claro do próprio Satanás dizendo que o homem foi tentado e cedeu à tentação e entregou tudo aquilo que Deus lhe tinha concedido por direito. Mas a graça de Jesus nos alcançou e nos deu poder de autoridade para tomarmos posse e tomarmos direito sobre toda a criação e sobre a terra. Eu gosto de pensar, queridos, que nós temos a mordomia de cuidar da nossa terra, do nosso lugar onde nós vivemos, do ambiente onde nós estamos. Como que você cuida das coisas do ambiente em que você vive? Vamos falar da própria rua onde você mora, do próprio parque que você passeia. Você é aquele que joga o lixo no chão ou é aquele que junta o lixo, põe na lixeira? É aquele que planta uma árvore? É aquele que desmata? É aquele que não cuida do próprio ambiente onde você vive? Deus lhe colocou no lugar para que você fosse agente de transformação. Quantas vezes eu estou caminhando na praça, quantas vezes eu estou caminhando pela rua e eu percebo o lixo no chão que levará anos para ser degradável, e eu pego esse lixo, junto, coloco numa lixeira. É simples, mas é um fato de contribuir para que as coisas sejam mudadas. O bom mordomo, ele cuida da cidade, do bairro, da rua, do lugar onde ele mora. O mordomo também cuida do reino de Deus. Deus nos deu o seu reino para que nós pudéssemos ser mordomos. É interessante observarmos Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Romanos 14,17, o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Quando nós, como mordomos, cuidamos do reino de Deus, nós descansamos na justiça de Deus. Nós descansamos na certeza de que Deus está no controle, Deus não está desapercebido a todas as coisas que estão acontecendo. Nós promovemos a paz nos ambientes em que nós estamos. A sua casa é um ambiente de paz? O lugar onde você trabalha é um ambiente de paz? Como mordomos do reino de Deus, nós promovemos a paz.
Nós não somos agentes de discórdia, de contendas, de discussões, de brigas, de facções. Nós somos agentes que promovemos o reino de Deus, levando a paz aonde nós vamos. Como você é mordomo desta área da sua vida? Nós somos aqueles que temos a alegria no Espírito Santo, nós nos alegramos no Espírito Santo. Nos alegramos na plenitude do Espírito. No Espírito que promove em nós toda a ação e toda a plenitude do poder da graça de Deus. Como agentes e como mordomos, como está a sua vida? De que forma você cuida da sua vida? Eu gosto de pensar que a minha vida está fundamentada em 3 pontos: em princípios, em prioridades e em valores. 1 Coríntios 6,19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Eu vou ler novamente esse texto. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Quando nós cuidamos da nossa vida, somos mordomos da nossa vida, nós tomamos decisões fundamentadas em princípios que a palavra de Deus nos traz. Nós não tomamos decisões fundamentadas nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, numa situação onde ela está fora de controle. Nós buscamos princípios da palavra. Nós buscamos fundamentar as nossas decisões na palavra de Deus. Quando nós somos mordomos da nossa vida, nós temos uma escala de prioridade. Qual é a prioridade que Deus tem na sua vida? Qual é a prioridade que você dá à sua própria vida? Qual é a prioridade que você dá ao seu casamento, aos seus filhos? Qual é a prioridade que você dá ao seu trabalho? Quando nós somos mordomos de Deus, nós vivemos por valores e não por preço. O conceito daquilo que nós vivemos está fundamentado em valores. Nós damos valores às coisas. O bom mordomo, ele valoriza a vida. O mundo que nós vivemos hoje dá preço a tudo, mas nós vivemos como mordomos do reino de Deus, nós vivemos como mordomos de Deus, então nós temos um conceito de valor diferente pela plenitude de princípios e prioridade que adotamos em nossa vida. Eu percebo tantas pessoas tomando decisões sem consultar a palavra de Deus, sem ter a palavra como princípio, como poder de autoridade. Quando nós tomamos decisões sem ter a palavra de Deus como princípio, nós estamos envolvendo o mundo espiritual, estamos dando brechas no mundo espiritual sobre nossa vida, sobre nosso casamento, sobre nossos filhos, sobre nossas finanças, sobre nosso trabalho. Precisamos ter esse entendimento de que nós não podemos levar uma vida cristã de qualquer jeito. Mas nós vemos tantas situações em nossos dias de pastores, de igrejas, de situações que são vergonhosas, que são escandalosas. Irmãos, isso não nos dá direito e não justifica as nossas atitudes. Nós temos ensinado em nossa igreja, temos ensinado em nosso púlpito sobre princípios e valores de Deus como conceitos, como base para as nossas decisões. Como mordomos de Deus, nós amamos o nosso próximo. João 4,20 diz: aquele que odeia o seu irmão e diz que ama a Deus é mentiroso. Ame o seu próximo como a si mesmo. O bom mordomo ama, perdoa. Caminha na perspectiva de saber que nós somos seres humanos passivos de erros e de dificuldades. O bom mordomo de Deus, ele cuida do seu casamento. A palavra de Deus diz em Mateus 19,6: assim eles já não são dois, mas sim uma só carne.
Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Ninguém separe. Aqui a soma de Deus, 1 mais 1 não é 2, é 1. É diferente. O bom mordomo de Deus, ele cuida do seu casamento, ele cuida do seu cônjuge, ele dá prioridades, ele dá conceito de valores ao seu cônjuge. O bom mordomo de Deus, ele está atento ao seu casamento. O bom mordomo de Deus, ele cuida dos seus filhos. Porque a palavra de Deus diz em Salmo 127:3 que os filhos são herança do Senhor. Os filhos olham para nós. De que forma nós temos cuidado dos nossos filhos como bons mordomos? De que forma nós temos educado, disciplinado nossos filhos nos caminhos de Deus? De que forma nós temos testemunhado através do nosso casamento que é bom ser casado, que é bom ser marido e mulher, que é bom ter família, que é bom ter um lar? De que forma os nossos filhos vão olhar para nós e vão entender que nós somos mordomos de Deus também na relação conjugal? Que nós temos uma responsabilidade. Deus colocou esta pessoa ao seu lado para que você cuide dela. E não somente ela cuide de você, mas você cuide dela. O bom mordomo de Deus, ele também cuida do seu trabalho, dos seus negócios, do seu dinheiro. Salmo 112, 5, 6 é um versículo muito bacana. Ele diz assim: feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. Queridos, a mordomia é tão grande, tão abrangente de coisas que Deus colocou em nossas vidas. A igreja, ela também é responsabilidade nossa. E eu queria que você prestasse atenção em algo que eu vou falar, porque a igreja não é para você. É você que é para a igreja. Eu vou repetir isso. A igreja não é para você. Você é para a igreja. 1 Coríntios 12, 27 diz: vós sois o corpo vivo de Cristo, e cada um é membro deste corpo. Então, esse conceito que nós temos de que a igreja tem que me servir, a igreja tem que ser boa para mim, está errado. Nós temos que servir a igreja, nós temos que ser bom para a igreja. Eu tenho um pastor que diz que nós somos o 5º evangelho após João, nós somos o reflexo dos evangelhos. De que forma você tem cuidado da sua igreja? De que forma você tem investido na sua igreja? De que forma você tem atendido às demandas que a igreja informa, ou precisa, ou necessita? De que forma você tem servido nos ministérios? Não importa quais são a sua posição dentro da igreja, o importante é que todos foram chamados para servir. E eu percebo, queridos, que às vezes os nossos conceitos de valores eles estão errados. Por isso estamos vivendo uma fé fútil, uma fé superficial. Quando nós não entendemos quem Deus é, não entendemos o conceito que temos de filhos e de Deus como Pai, e não entendemos qual é a função da igreja. Deus nos deu dons e talentos para servir ao reino. De que forma você tem sido mordomo dos seus dons e dos seus talentos? De que forma você tem realmente entendido, conforme diz 1 Coríntios 12, que os dons foram dados pelo Espírito Santo para servir ao reino de Deus? E eu acho interessante que nós temos que receber esses dons, ter o discernimento e melhorá-los, capacitar. Eu vejo às vezes os músicos
investindo, né, num equipamento melhor. De repente você, querido, é uma pessoa que tem uma boa condição financeira, e eu queria dizer para vocês que acabamos de ter uma dificuldade aqui, porque os nossos equipamentos não são adequados, não são os equipamentos bons, porque não temos ainda recurso para tê-los. Mas, de repente, você tem uma condição financeira, e se Deus lhe deu isso, por que você não abençoa e diz, o que eu posso contribuir para que melhore as nossas transmissões? Quantas pessoas nós temos alcançado através desse projeto, por essa plataforma que geramos? A partir do momento que nós temos discernimento de que somos mordomos daquilo que Deus nos tem dito e nós somos agente para que o reino de Deus se estabeleça, nós temos essa responsabilidade de investir no reino, de fazer com que haja mais qualidade. Nós recebemos agora a bênção de uma doação para pintarmos toda a igreja. Uma pessoa decidiu doar. E quando eu recebo isso, eu entendo que Deus está usando essa pessoa com seus dons, com seus recursos para abençoar o reino de Deus. O bom mordomo, ele contribui para isso. O bom mordomo contribui para que a igreja seja cuidada, é a sua casa de fé, é o lugar onde os seus irmãos habitam, é o lugar onde nós fazemos a expressão do reino através de tantas ações. Ontem nós tivemos uma reunião com os nossos coordenadores de ministérios, mais de 20 pessoas que estão servindo na coordenação ministerial. Eu fico tão feliz por vermos tantas ações, por tantas formas e meios que nós temos levado o evangelho da verdade. De que forma você tem cuidado dos seus dons e talentos? Talvez buscando recursos para si, talvez buscando sucesso, talvez buscando se autopromover. Não foi para isso que Deus lhe chamou. Deus não lhe chamou para isso. É interessante observarmos, queridos, que a fé também é um dom dado por Deus. E eu quero dizer, queridos, que aquilo que você recebe de Deus é para servir ao próximo, amém? A fé que você recebe é muito mais para receber, para ser dado ao próximo do que a você mesmo. Eu tinha um amigo pastor que era um homem de grande fé, ele tinha o dom de cura, era um homem de uma fé tremenda, teve um ministério muito relevante em nossa cidade. Curou muitas pessoas, eu presenciei ele de uma forma muito ativa e forte no exercício da sua fé. Ele contraiu um câncer. E ele disse o seguinte: eu não vou procurar médico, eu não vou procurar os recursos da medicina, da ciência, porque eu sou um homem de fé. Ou Deus me cura, ou eu morro. O que aconteceu? Ele morreu. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Quando nós não entendemos que a nossa mordomia nos faz entender que toda a ciência e toda a medicina também é um atributo de Deus, porque tudo pertence a Deus. Eu acabei de ler isso aqui agora. A soberania de Deus está sobre todas as coisas e a sua plenitude está sobre todas as coisas. Não tem um cientista, não tem um médico que não recebeu uma vocação dada por Deus, ainda que ele não seja temente a Deus. Então, queridos, cuidado, porque às vezes você acha que a sua fé é suficiente ou é maior do que aquilo que Deus lhe oportunizou ou Deus gerou como recurso para a sua vida. Para mim, isso é um ato de ignorância. E é interessante porque esse homem orou por muitas pessoas e muitas pessoas foram curadas. Mas ele não curou a si mesmo. Porque às vezes nós achamos que somos autossuficientes. A mordomia também está sobre os animais. Eu gosto muito de Provérbios 12:10, que diz: o justo atenta para a vida dos seus animais. Cuida dos seus animais. Cuida. Somos mordomos de tudo que Deus colocou e coloca na nossa vida. Por isso, queridos, nós temos que entender que nada do que temos pertence a nós. Nada. Nada do que temos pertence a nós. Eu estava vendo uma notícia essa semana sobre
Jeff Bezos, que é o homem mais rico do mundo hoje, 1 trilhão de fortuna, de dólares, né, de fortuna. Mas se esse homem amanhã morrer, ou hoje mesmo, tudo isso fica. Nada vai com ele. Nada vai com ele. Tem uma poesia que eu gosto muito, em que ela diz assim: casas grandes, pequenas famílias. Mais diplomas, menos senso comum. Medicina avançada, saúde precária. Conhece o mundo, mas não conhece seus vizinhos. Muito conhecimento e pouca sabedoria. Alto rendimento, menos paz de espírito. Agendas lotadas e pouco tempo para amar. Tantos amigos virtuais, sem tempo para o amigo real. Relógios caros, sem tempo para nada. Volte a valorizar o que tem valor. A vida passa. Nascemos sem trazer nada e morremos sem levar nada. No meio do intervalo entre a vida e a morte, brigamos por aquilo que não levaremos. Uma grande verdade. Mas Deus nos concedeu a graça de sermos mordomos. Não deixe uma herança, deixe um legado. Deixe um legado, deixe marcas profundas de um homem e de uma mulher que foram relevantes na vida, segundo os princípios e os valores de Deus. Quando Steve Jobs morreu, antes de morrer, ele deixou essas palavras, que foi um homem relevante na história do mundo, na história da tecnologia, da informática. E ele diz: eu queria pedir ao pessoal de louvor que pudesse vir. Eu alcancei o pináculo do sucesso no mundo dos negócios. Nos olhos dos outros, minha vida é uma personificação do sucesso. Porém, além do trabalho, tenho pouca alegria. No final, a riqueza é apenas um fato da vida que eu estou acostumado. Destaca-se no início do texto. E prossegue: nesse momento, deitado na cama, doente, lembrando toda a minha vida, percebo que todos os reconhecimentos e a riqueza que tive, muito orgulho em ter, empalideceu e tornou-se insignificante diante da morte iminente. Posso sentir o sopro do Deus da morte se aproximando. Agora eu sei que quando nós acumulamos riquezas suficientes para a nossa vida, e devemos buscar outras questões que não estão relacionadas com a riqueza. Deve ser algo que é mais importante. Talvez relacionamentos, talvez a arte, talvez um sonho de juventude. Prosseguir sem parar em busca de riqueza apenas transformará uma pessoa em um ser torcido, igual a mim, diz ele. Deus nos deu os sentidos para sentirmos o amor nos corações de todos. Não há ilusões provocadas pela riqueza. O que posso levar são só as recordações precipitadas pelo amor. Essas são verdadeiras riquezas que irão segui-lo, acompanhá-lo, dando-lhe força e luz para continuar. Aqui são palavras de um homem, segundo também a Forbes, que foi um dos homens mais ricos do mundo. Nada levaremos desse mundo. E eu queria que você pensasse comigo como que você tem cuidado das riquezas que Deus lhe tem dado. Eu gosto sempre de dizer que riqueza não é ter de tudo, mas é não sentir falta de nada. Como que está? Como que está as coisas que Deus colocou nas suas mãos? As coisas materiais. Como que está o reino de Deus? De que forma você tem sido mordomo do reino de Deus? Da sua própria vida, do seu próximo, do seu casamento, dos seus filhos, do seu trabalho, do seu negócio, da sua igreja, da sua fé, dos seus dons. De que forma você tem usado isso para ser relevante no reino de Deus?
Semana passada faleceu um jovem, o Alessandro, que era genro do Godoy e da Luciene. E ele deixou um áudio gravado no celular que eles ouviram. E ele gravou esse áudio um pouco antes dele ir para a igreja. E nesse áudio ele diz que ele teve um sonho. E naquele sonho ele estava num lugar muito especial e ele passa ali 6 minutos falando no áudio da importância de Deus na vida e a importância de sermos igreja. Então, queridos, quando ele volta, almoça, e parece que à tarde ele falece. 40 anos. 40 anos. Tão jovem. Mas deixou um legado. Eu falava na reunião de pastores dessa semana, se alguém pegar os seus recados, que tipo de recados você deixou para as pessoas? Às vezes a minha filha diz, pai, você manda muitas mensagens para todo mundo. Mas eu gostaria que se o dia que eu partir, você pudesse pegar o seu celular e dizer, ontem o pastor Joel me mandou essa mensagem. E ela é uma mensagem de continue crendo em Deus. Continue confiando no Senhor. Se eu partir amanhã, queridos, eu queria que você ouvisse essa mensagem com a certeza de que eu afirmei que crer em Deus, ser mordomo das coisas de Deus, ainda é relevante, ainda é uma prioridade nas nossas vidas. Que mensagem você deixa ao mundo, que mensagem você deixa aos seus filhos todos os dias da sua vida? Será que é a morte que nos faz ser lembrado ou é na vida que nós podemos dizer que a morte e a vida não tem muita importância quando nós celebramos a vida na plenitude do que ela é? Então eu queria deixar essa palavra no seu coração. De que forma você tem sido mordomo das coisas de Deus? Eu quero dizer para você, querido, que você não vive para Jesus. Jesus vive para você. Deus deu o seu Filho único para que você tenha vida e vida em abundância. O apóstolo Paulo diz, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Às vezes nós achamos que é o que nós fazemos para Jesus que determina a nossa fé, a nossa religião, o que somos, mas não é. Não é o que você vive em Jesus, mas é o quanto que Jesus vive em você. O quanto que o Espírito Santo de Deus vive em você. Você não vive para o Espírito Santo, o Espírito Santo vive em você. São conceitos e princípios diferentes, de valores que fazem toda a diferença em nossa vida. Por isso, nós precisamos repensar a nossa vida. É simples, mas ela passa rápido. Hoje, em um almoço em família, eu falava que nós temos 4 pontos na vida que são determinantes. Os 12 anos, são uma idade bem crítica. Queremos logo chegar aos 18. Quando chegamos aos 18, o tempo voa. Logo estamos com 30 e logo estamos aos 40 e começamos a ter transformações. Logo vem os 50 e depois os 60 e partimos já para idade finais da vida. A vida é muito rápida, mas nenhuma rapidez da vida tira a excelência e a riqueza de sermos mordomos de tudo aquilo que Deus nos dá. Que Deus os abençoe. Que Deus os use com poder e autoridade, que eu possa provocá-lo a refletir sobre as áreas da sua vida em que você precisa melhorar. Em que você precisa dizer, eu tenho sido um mau mordomo nessa área. Eu preciso melhorar. Quem sabe começar com você mesmo, a cuidar de você mesmo, a cuidar do seu próximo, a cuidar do seu relacionamento com Deus. Eu tenho visto, queridos, pessoas tão fúteis na fé. Tem me entristecido tanto em ver a superficialidade de pessoas.
casamentos tão superficiais, filhos em crise. E eu estou falando de cristãos, eu estou falando de pessoas que estão há anos na igreja. Uma superficialidade na vida. Por que será? O que erramos? O que a igreja tem errado como ensino? Ou será que somos nós que não queremos mudar e compreender a realidade do que somos?